Oferecemos tudo, mas não recebemos nada. Eu não te amo mais. Desde quando? Agora, desde agora. E a verdade é que o Larry comigo a noite toda. Eu gostei. Eu te amava e não queria te perder. Mas eu tinha 20 e poucos anos. E eu também não queria perder isso, mas eu meio que perdi. E você queria tanta coisa, tão rápido. Eu nem queria me casar. El perfil de hombre que a ustedes les gusta para formar una relación seria. O sea, 5 cosas cada una, algo así. Un hombre trabajador con ganas de echar para adelante. Muy bien. Una. ¿Qué más? ¿Cuántas? Son 5. No, la cantidad que tú quieras. No, yo entiendo que, Que trabaje ya. que trabaje ya, que sea muy trabajador. y O sea, con que ganas se de delivery y tú sí, te enamorarías de él. totalmente, Ok. totalmente. Que sea atento, caballeroso, que siempre me complazca y que me trate bien, como yo me lo merezco, como yo lo trato a él. O sea, yo voy con mis compañeras, que tenga ganas de echar para adelante. También me fijo muy bien el trato que le da a su madre, súper importante para mí. Ok. ¿Alguna de ustedes en el pasado hubo un hombre que le rompió el corazón o que la dañó sentimentalmente? Y sean sincera, ¿a qué estoy Totalmente, preguntando? todos. Sí. Sí, El hombre que hizo eso en tu pasado, ¿se parece al que ustedes describieron? El silencio, Cri, Cri. ¿Sabes por qué? Más o menos. Porque las mujeres de boca describen un perfil de hombre, pero se lo dan a otro. Se você é um cara que trabalha, que luta, que sonha e que tenta ser o melhor que pode, mas que ainda assim parece que nunca é o bastante. Hoje o papo vai ser uma conversa entre amigos, sem máscara, sem julgamentos, só a verdade e a minha opinião, nua e crua. Esse tema foi sugerido por um inscrito chamado Iago Silva, e se você, assim como ele, tem algum outro tema que queira que eu faça um vídeo dando minha opinião, deixa aqui também nos comentários. E antes de começar, deixe o seu like, comente e compartilhe para engajar o vídeo, e também deixe um hypar para me ajudar no algoritmo aqui do YouTube, beleza? E se possível também, deixe um valeu demais. Então, vamos para o vídeo. Cara, você já parou para pensar por que a régua de exigência para homem é tão alta hoje em dia? E por que em troca de tão pouco é oferecido emocionalmente, tanto na parte, você sabe o que mais? O cara precisa ser alto, bonito, ter um carro, ter uma conta bancária de mais de 5 dígitos, ter um senso de humor, ter uma ambição, ter inteligência emocional, tem que ter presença de espírito, saúde física, tem que ter uma família excelente, tem que ter diploma, tem que ter faculdade, tem que ter isso, aquilo, não pode ser calvo e entre outras qualidades que assim pode-se dizer que um homem tem que oferecer para engatar em um relacionamento com uma mulher. Mas aí a gente vê, o que a mulher tem a oferecer? Muitas vezes a mulher só oferece apenas a presença dela. Que hoje em dia tá assim os relacionamentos. A mulher exige de tudo, cara, que eu já disse anteriormente, mas o que ela oferece além da presença dela? Nada, cara. Além daquele status, né, que ela meio que oferece pra você, que você tá no relacionamento, que você tá com ela, que isso, aquilo. Parece que hoje em dia, né, com essa nova geração, com essa nova mentalidade, os relacionamentos estão muito superficiais, sabe? Tipo assim, é uma troca de lá pra cá. E, levando em consideração que também a maioria dos homens estão despertando, né, por também, né, terem sua opinião, seu gosto, suas exigências, estão cada vez mais tendo meio que um colapso, né, dos relacionamentos, que a maioria hoje em dia não quer engatar no relacionamento, tanto homem quanto mulher, mas estou referindo mais na parte dos homens. Por exemplo, no contexto, muitas mulheres exigem tudo do cara. Por exemplo, assim, cara, a maioria dos homens de hoje em dia não ganham mais de 5 mil reais por mês trabalhando, por exemplo, como uma CLT na vida. Mano, é muito irreal você querer exigir de um cara ganhar X, isso, aquilo, proporcionar viagens, proporcionar isso, aquilo, e é meio que uma sobrecarga que traz, né, nas costas dos homens, que eles nunca vão ser bons o suficiente para proporcionar aquilo que a mulher exige. Por exemplo, eu falo por experiência minha mesmo. Cara, o meu sonho, minha vontade é oferecer tudo aquilo do melhor, né, para minha companheira, para minha parceira, não tendo que, não sendo cobrado, mas você tá ganhando isso, tem que ganhar mais, isso, aquilo. Cara, hoje em dia no Brasil é muito real você ganhar um salário mais de 10 mil por mês. Ou você sei lá, você ganhou na Mega, ou você tem pais que tem uma estrutura, ou você já vem de berço de família de berço de ouro. Ou, sei lá, mano, você faz outras coisas que, né, vocês bem sabem que é. Mas tipo assim, um trabalho normal, CLT, um homem normal na vida, um cara normal, que trabalha escala aí, 6 por 1, ganha um salário mínimo, às vezes faz um bico aí, trabalha como Uber, trabalha como motoboy. Como que a gente consegue proporcionar aquilo que a gente almeja? Porque eu tenho quase certeza que é o sonho de qualquer um. Proporcionar o melhor para sua parceira, para sua companheira, daquilo que você tem a oferecer.
Mas agora você ser cobrado pra engatar no relacionamento, se você não tem a quantidade X na sua conta bancária, você não tem ambição, você é isso e aquilo. Até na questão da aparência, cara. As mulheres exigem um homem de 1,80 m, mais de 1,80 m, que tenha cabelo, que tenha barba, que tenha isso, que tenha postura, sei lá, que tenha presença. Aí, cara, vê a média do brasileiro, cara. A média da altura do brasileiro, por exemplo, é de 1,75 m, 1,74 m, mais ou menos. Aí, muitos caras se frustram. Tanto é que tem uma nova onda que pode ser uma das consequências, né, dessa tal exigência feminina, que eu já postei um vídeo aqui, eu vou deixar no card, que é sobre a cirurgia de alongamento ósseo, que basicamente, assim, você entra numa sala de cirurgia para aumentar a sua altura alguns centímetros. Geralmente eles quebram o osso do fêmur ou da tíbia, né, e faz uma espécie de alongamento, né, e você ganha alguns centímetros, assim, entre aspas, mas, mano, corre muito risco tanto de pegar uma infecção bacteriana, você possivelmente, se você não tratar, você pode ficar pro resto da vida numa cadeira de rodas. Mano, tem N complicações. Só que a gente vê assim, possivelmente vocês já viram, né, nas redes sociais, vídeos de cara assim dizendo que não se sentia confortável com sua altura, que não conseguia ter um relacionamento com mulheres por causa da altura deles. E esse é um dos principais motivos que muitos caras vão lá na sala de cirurgia para tentar aumentar a sua altura. Pode ser, pra minha opinião, é sim um dos motivos dessa tal exigência feminina, no caso da altura dos homens. Porque, querendo ou não, mano, segundo estudos da psicologia evolutiva, o que acontece é que, historicamente, as mulheres selecionavam parceiros baseados em segurança, capacidade de prover e estabilidade emocional. Era uma questão de sobrevivência. Quem vai garantir que meus filhos vão comer amanhã, entende? Então, querendo ou não, cara, não sejamos hipócritas, cara. Um cara de 1,90 m contra, sei lá, um cara de 1,50 m, 1,60 m. Qual que a mulher vai escolher nessa questão tanto da natureza, né, humana, natureza evolutiva do ser humano? Quem proporciona maior segurança? Um cara de 1,90 m, shapeado, isso aqui, ou um cara de 1,60 m, 1,50 m, franzino? Quem vai proporcionar até os melhores, né, teoricamente, os melhores genes para a sua prole? Quem vai ser o melhor provedor, até no âmbito de quem vai, né, tipo, evolutivo, quem vai caçar melhor, quem vai ter mais segurança na família, entende? E querendo ou não, mano, essa questão tá enraizada em todas as mulheres, cara. Tem exceções, isso, aquilo, mas não é a regra. A regra é a seguinte, cara, as mulheres vão exigir um cara alto com um cara isso, é a questão da financeiramente. E muitos homens vêm naquele fogo cruzado, né? Pô, eu não tenho nem 1,75 m, não tenho uma conta bancária X, eu tento ser o melhor que eu posso ser, mas eu não consigo chegar nesse patamar que é exigido, isso e aquilo. E muitos homens acabam se frustrando, e também eu vou deixar no card aqui na descrição, que compensa ou não compensa para gastos do job. Aí entra em outra questão. Muitos homens migram para do job, porque, não, se eles engatar no relacionamento, eles nunca vão ser felizes, nunca vão ser suficientes para parceira, sempre vão faltar alguma coisinha que eles não conseguem proporcionar para ela. E muitos caras optam por pagar uma acompanhante ao invés de engatar no relacionamento, porque né, se você tá pagando pro serviço com aquilo que você quer. Não tem aquela lenga-lenga dos relacionamentos, que isso, aquilo. E muitos caras optam por pagar coisa do job, que também pode ser um dos motivos, na minha opinião, que é uma das consequências de o cara oferecer tudo nas condições que ele tem a oferecer pra mulher, mas muitas vezes elas não oferecem nada, só a simples presença delas. E eu não estou generalizando, tá? Tem mulheres, sim, que não seguem a regra, mas vocês sabem muito bem que a teoria é uma coisa e na prática é outra. E olha que interessante, uma pesquisa do Instituto Gallup, analisada pelo autor Jimmy Evans, revelou que as 4 maiores necessidades dos homens e mulheres em um relacionamento. Para os homens, as principais são respeito, sexo, amizade e um toque feminino. Para as mulheres, segurança, comunicação, toque não sexual e liderança. E reparem só, para o homem, o respeito é fundamental. Quando ele se sente desrespeitado, ele se fecha e se afasta. Já para a mulher, a segurança emocional e o sentimento de prioridade são essenciais. Ou seja, as expectativas existem de dois lados, mas são totalmente diferentes. É que nem do respeito. Hoje em dia, possivelmente vocês já viram nas redes sociais, eu não vou citar nomes para não dar problema, mas até famosos, né, da internet, do YouTube, que, mano,
Ó, sejamos sinceros. Você tá num relacionamento, você é casado. A sua mulher tem um OnlyFans, a sua mulher posta foto, vocês sabem o que? Posta vídeos disso, aquilo. Isso te faz ser respeitado pelos outros? Eles realmente te respeitam de verdade? Cara, não é mimimi, não é... Ah, você é machista, você é isso, aquilo. Não é isso, cara. Mas sejamos sinceros, cara. A sua mulher tá mostrando o corpo que vocês dois fizeram uma aliança quando casaram, que você o seu é um corpo só, você e sua mulher. E você apoia, cara, sua mulher postar foto no OnlyFans, postar vídeo, postar isso, aquilo, se exibindo, porque querendo ou não, mano, a gente sabe que nas redes sociais, quanto mais apelativo for, por exemplo, na questão de se exibir com o seu corpo, mais você ganha like, mais você ganha engajamento, mais você ganha isso e aquilo. E hoje em dia, cara, a gente vê nos relacionamentos, cara, que a mulher, existe tudo do cara, que nem vocês veem, o cara tem tudo, o cara é rico, o cara é shapeado, tem uma lata boa, tem isso e aquilo, e mesmo assim a mulher faz essas coisas. Aí eu te pergunto, aí depois elas dizem que é empoderamento, que é isso aquilo, mas sejamos sinceros, mano, você tá empoderando o quê? Você tá mostrando seu corpo pra milhões de pessoas, pra milhares de pessoas, pagando, sei lá, R$ 9,90 por mês pra ver seu corpo, que é algo íntimo seu, que é algo que é pra ser só, né, visto pelo seu marido, pelo seu companheiro, ou vice-versa. E, cara, hoje em dia os relacionamentos tão superficiais que tudo é por engajamento, cara. A gente vê casais aí nas redes sociais que, tipo assim, o cara grava a mulher em certas posições, em várias suposições de você sabe o que, sexual. E hoje em dia tá assim, cara. E se você não entrar nessa modinha, você vai ficar sozinho o resto da sua vida. Que nem eu falei, o cara às vezes tem tudo, oferece tudo pra mulher, mas a mulher às vezes só oferece só a presença dela. Quando começa a ter esse tipo de comportamento, né, que vocês sabem muito bem que é um comportamento apelativo, só pra gerar engajamento, muitos caras se submetem a isso, pelo menos, sei lá, de ficar sozinho, ou até de da autoestima, ou alguma coisa assim do tipo. Que vocês também podem comentar aqui o que pode ser. Na minha opinião, é algo muito, cara, irreal, superficial, muito, sei lá, ou eu sou muito velho, ou, sei lá, eu tô vivendo em outro mundo. Mas aí a gente entra naquele ditado: por que o homem não é amado como ele ama? Cara, a gente vê tanto nas mídias sociais, né, em filmes e séries. Cara, o homem chega a tal ponto de amar a parceira que ele entrega até sua própria vida, sabe? Que nem do Titanic, o Jack se sacrificou pela Rose. O Hércules sacrificou sua divindade por causa de uma mulher. E outras, né, figuras históricas, personagens fictícios, ou até mesmo na vida real. O homem chega a tal ponto de amar a companheira, a parceira, que ele sacrifica tudo aquilo que ele tem. Ele não mede esforço. Mas aí a gente entra naquele impasse, que nem eu vou deixar aqui no card. Quanto mais parceiros a mulher já teve, menos ela vai ser feliz no relacionamento. E não é mentira, cara. A verdade é que as mulheres, quando engatam um relacionamento, por exemplo assim, ela busca a qualidade do antigo relacionamento para esse novo que ela está. Por exemplo, no antigo relacionamento ela se relacionou com um cara que era shapeado, que era bonito, mas não tinha grana. Beleza, aí terminou. Aí ela engata em outro. Aí ela começa a relacionar com um cara que tem uma boa química com ela, também é shapeado isso, aquilo. Só que ela tá buscando um cara que também tenha dinheiro. Aí ela também termina com esse cara, ela vai com o outro. Aí vai gerando um ciclo sem fim. Porque não existe homem perfeito, assim também que não existe mulher perfeita. Todos têm suas qualidades e seus defeitos. E assim que os dois se unem e cada um ajuda o outro a crescer, tanto financeiramente, emocionalmente, como parceiros da vida. E nessa questão das mulheres, que a sua maioria, não tô sendo moralista nem nada, mas a maioria sim, ela exige o cara perfeito, cara. Elas idealizam um cara perfeito. Ela busca um cara que tenha isso, que tenha aquilo, só que aí quando eu encontro um cara que tenha, por exemplo, 80% do que ela exige, nunca vai estar satisfeita. Sempre vai ter aquele, sabe, aquele gostinho que tá faltando algo que ela busca, né, entre aspas, sempre o melhor que isso, aquilo. Já o homem não. O homem ama a mulher. Cara, o homem ama a mulher incondicionalmente, cara. Também não tô generalizando. Existem homens bons e existem homens ruins. Mas a maioria, se o cara gostou de você, o cara vai fazer de tudo pra você. Tanto é que você vê que tem caras que vão à falência, caras que perdem até, né, mesmo a vida, que fazem de tudo pela sua companheira. E muitas vezes isso não é recíproco. Tanto é que muitos homens hoje em dia estão despertando nesse olhar que não, cara, eu tô oferecendo tudo pra mulher, eu estou gastando minha vida, eu tô gastando meu tempo, eu tô perdendo qualidade de vida
por um relacionamento, por uma mulher que muitas vezes não tem nada a me oferecer, tipo, não na questão material, mas uma questão de parceria, na questão de um parceiro pro resto da vida, uma pessoa que vai crescer junto com você, que vai te apoiar, sabe? E hoje em dia, cara, ninguém mais quer ter relacionamento. Tanto é que a maioria também das mulheres, a maioria também dos relacionamentos, a maioria das mulheres estão ficando sozinhas, tanto na questão de criar, né, seus filhos. Porque aí entra aquela outra questão. A mulher, a mãe solteira. Muitas vezes elas não veem homens que querem se relacionar com elas como homens de verdade, sabe? Porque, que nem eu já vou deixar também aqui no card, cara, não é um conto de fadas assim, não é mil maravilhas. Cara, existe muita mulher ruim que pode te ferrar. Pode colocar uma pensão socioafetiva, se comprovar que você tem um vínculo afetivo com o filho dela, você vai pagar uma pensão, você e o pai biológico. Medida protetiva, falsa acusação, que nem possivelmente vocês já assistiram o filme The Hunt, A Caça, que a menina acusou o professor falsamente, que praticamente acabou com a vida dele, uma falsa acusação de uma criança. Aí entra toda uma questão em volta, cara. As exigências delas estão muito acima da tabela FIPE, sabe? Existem sim mulheres boas, só que são raridade. Assim como homens bons existem homens ruins. E querendo ou não, os relacionamentos, quando a mulher exige tudo do cara, agora hoje em dia, que se fosse há 30, 40 anos atrás, elas estavam meio que ganhando uma certa vantagem, entre aspas, assim. Mas hoje em dia os homens estão despertando, eles estão buscando outros hobbies, né? Buscando aprimorar fisicamente, ter uma boa qualidade de vida, buscar ganhar mais dinheiro, buscar ter um patrimônio maior, dar um conforto maior para sua família, para sua mãe, para seus amigos, né? Enfim. E querendo ou não, quanto mais é exigido de uma pessoa, mais também você vai ser cobrado. É uma faca de dois gumes. Tá bom, você exige tudo de mim. Tudo. Mas o que você tem a oferecer? Mas eu isso aqui não me precisa. Não. É uma troca, não é uma troca. Assim como no casamento, você assina um contrato, né, entre aspas assim, que já por aí já diz muita coisa. É uma espécie de contrato. E só por aí a gente vê que não compensa. Cê é louco, não compensa. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se a pessoa exige tudo pra você e não te retribui com nada, cabe a você engatar ou não no relacionamento. Também não se faça de vítima, porque você não sabe isso e aquilo. Você via todos os sinais que a pessoa estava dando. E mesmo assim você pagou para ver, então assuma suas consequências. E se porventura você encontrar alguém que some com você, se considere uma pessoa de sorte. A question for the men. What the do you want? Oh, amor, ¿en serio esto para mí? Sí, ¿para qué? No empieces a llorar. Nunca me siento cumpleaños. Bueno, pero no llores, para que te pongas contento, no para que llores. No para que llores, mi amor. ¿Te gusta? Me gusta, sí. No, mi amor, mirá, parece mi asado. Mirá, amor, qué linda esto. Mirá. ¡Oh, mi amor, no! ¡Cuidado la torta! ¡Vas a tirar la torta! Nadie, te juro que nadie me hizo um cumpleaños, nadie. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!